Faltam 3 semanas. Teremos momentos inesquecíveis nas próximas semanas. Bolsonaro já aparece à frente no eleitorado masculino na maioria dos estados. E o feminino, ao contrário, dá uma ampla vantagem a Lula. Também se nota que a escalada do atual presidente, recuperando-se da situação catastrófica do início do ano, vem se acelerando. O resultado ainda dá vitória a Lula. Entretanto, houve um constante crescimento de Bolsonaro nas últimas semanas. As paradas e a inundação de verde e amarelo do 7 de setembro retratam multidões de brasileiros movidos por 2 sentimentos nítidos, igualmente importantes e convergentes, para barrar o retorno de Lula à presidência. O primeiro é composto pelos fanáticos de Bolsonaro, aqueles que estavam com ele nos piores momentos, como há 12 meses, quando a diferença entre Lula e o atual presidente era de 27 pontos percentuais. Lula, 48%, Bolsonaro, 21%. O segundo, que vem crescendo, é daqueles que não têm alternativa a não ser Bolsonaro para barrar o retorno de Lula, com tudo que representa seu passado não resolvido. Considerando-se assim o melhor momento de Lula e o atual, Bolsonaro já anulou mais de 20 pontos percentuais, que o separavam do primeiro. E ainda tem 3 semanas pela frente com os ventos da economia, do emprego e daqueles que acabam de se convencer de que é o único capaz de barrar o retorno ao sistema cleptocrático que castigou amargamente o país. O assunto que mais acende a atenção dos eleitores é corrupção, algo que caiu inquestionavelmente nos últimos anos. Não tem mais aquele duto que se repetia a cada vez que se ligava a televisão ou se liam os jornais, jorrando dinheiro de propina para executivos de estatais, empreiteiros, políticos de todos os partidos. Lula, quando questionado, não tem resposta, se irrita e ainda passa a elencar as coisas boas de seu governo. Perde como o Brasil no Mineirão de 7-1 do seu principal adversário. Lula era um símbolo do bem-estar de uma época de crescimento mundial no mundo inteiro e também no Brasil. Coincidindo com os 2 mandatos dele, e em seguida a Lava Jato escancarou o maior caso de corrupção mundial, que se originou na mesma época e abalou, na segunda década do milênio, a economia nacional. Houve forte recessão marcada por vergonhosas revelações de propinodutos em todos os setores públicos. Hoje, o item corrupção é o mais questionado, o mais sensível, o que deixa o eleitor assustado. Certamente isso pouco importa lá onde o grau de esclarecimento e de conhecimento está em patamares de mera luta pela sobrevivência. Mas também nessa camada, o discurso fundamentalista cristão de Bolsonaro lhe abre as simpatias nas igrejas e entre cristãos. Entre eles, ganha de forma acachapante e há de se prever que na reta final atraia os inúmeros fiéis sem opinião própria. Hoje, Bolsonaro emerge como o mais qualificado para barrar a volta da corrupção generalizada e a ditadura de banqueiros e empreiteiros que perderam com eles negócios bilionários, muitos deles podres. O calcanhar de Aquiles do presidente é o lado feminino do eleitorado, a rejeição entre elas, empurrando assim para o principal adversário milhões de votos. O agronegócio, as pequenas e médias empresas que se multiplicaram aos milhões, o setor de transporte de carga e outros nichos de economia competitiva e desregulamentada, que em conjunto representam a maior fatia do PIB nacional, concentrado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, votam majoritariamente em Bolsonaro. Os estados menos desenvolvidos, Norte e Nordeste, estão com Lula de forma acachapante e lhe dão hoje a vitória. O que pesa nisso? As mulheres ficam em desagrado com as afirmações de Bolsonaro sobre armas. Estas dão mais segurança e agradam aos homens. Contudo, aterrorizam as mulheres, que se sentem expostas a mais um risco. A deflação dos últimos meses, o retorno do índice de inflação para apenas um dígito, 8,7% nos últimos 12 meses, geração de empregos, oportunidades e negócios, queda do preço dos combustíveis nunca vista anteriormente, geram um conjunto de bondades. A ocupação das praças e ruas de verde e amarelo, nunca vista anteriormente, dá ao bolsonarismo uma força eleitoral enorme e serviu para tirar suas bandeiras de casa. Como disse o ex-presidente do PCdoB, Aldo Rebelo, Bolsonaro recolheu uma bandeira que estava jogada no chão. Outros poderiam ter valorizado as cores da pátria, mas tentaram impor o vermelho, que para muitos representa uma ameaça contra a pátria, a liberdade, o progresso.
Teremos momentos inesquecíveis nas próximas semanas.